Oi pessoal, eu sou Eduardo. Hoje eu trago uma dica de leitura imperdível, que é do livro de contos Sou uma Louca por Te Querer, da autora argentina Camila Sosa Villada. São 9 contos e o que intitula a coletânea foi justamente o que mais me impressionou e me cativou durante a leitura desse livro aqui. Essa imagem aqui da capa, esse desenho, ilustra o conto homônimo, Sou uma Louca por Te Querer. E para quem conhece um pouco da trajetória da Camila, sabe que ela escreve assim com um domínio, porque ela tem um lugar de fala, ou seja, ela vai apresentar situações pelas quais ela já vivenciou enquanto é uma travesti latino-americana que aborda os perigos, as situações de preconceito pelas quais uma travesti enfrenta no dia a dia. E nesse conto homônimo, ela vai é, utilizar mais criatividade ainda, porque ela vai sair um pouco dessa seara autoficcional e vai apostar em um texto totalmente ficcional, onde ela vai mudar o ambiente, ela vai mudar o cenário, ou seja, nos contos anteriores, digamos assim, ela apresentava sempre cenários argentinos, né, região de Córdoba e outras cidades outras avenidas, só que em Soma Toda por Te Querer, ela já vai apresentar o ambiente do bairro norte-americano do Harlem, que fica em Nova York. E além desse ambiente ser outro, ela vai também apresentar uma personagem bem ilustre, que é a cantora Billie Holiday. Ou seja, as três personagens principais desse conto homônimo são duas travestis mexicanas que são cabeleireiras no bairro do Harlem, e elas trabalham muito atendendo a umas clientes já senhoras, velhinhas, endinheiradas, e nas folgas elas curtem lá as suas baladas, né, da época, elas curtem as paqueras, elas falam da beleza dos rapazes daquele bairro, né, dos rapazes, dos jovens negros que ficam em regiões até periclitantes, e a narradora descreve esse cenário desse bairro assim com tantos detalhes, com uma riqueza, que fazem com que o leitor visualize esse cenário. Inclusive teve até uma autora, se não me engano, a Toni Morrison, que escreveu um livro chamado Jazz, que eu não li, apenas folhei rapidamente, e à medida que eu ia lendo esse conto da Camila, eu lembrava desse texto da Toni Morrison, devido à riqueza de detalhes com que a Camila escreve esse conto. E as duas cabeleireiras, a Ava e a Maria é a narradora. Elas se deparam em uma ocasião, que eu não me recordo qual, com a cantora Billie Holiday, que é uma dama do jazz ou do soul, eu confundo esses estilos. E elas acabam se tornando amigas. E a Billie Holiday, ela está num momento de vida muito delicado, onde ela passa por sérios problemas amorosos, financeiros, porque ela só se envolve com homens machistas e violentos, que acabam fazendo ela sofrer muito e batendo nela. E além do grande problema, que é o vício com drogas, que a Billie Holiday enfrenta. E é bem interessante esse encontro das travestis com a Billie Holiday, porque fica aquele contraste, né? A Billie Holiday é uma dama que com uma voz potente, que canta um estilo muito aclamado, né? Eu diria até que um estilo assim para pessoas cultas. E as travestis, elas são de outro universo, ou seja, a Maria, que é a narradora, ela fala que ela não gosta de jazz, ela até descreve um som que o saxofone, o trompete faz, a Camila coloca a onomatopeia aqui do som do jazz. E tem um momento também onde a Billie Holiday canta uma música muito famosa chamada Strange Fruit. E a Maria, eu creio que outras travestis dela também, elas não entendem o que aquela letra significa, né? Elas pensam que é uma coisa, e no caso é uma letra totalmente muito forte, muito delicada, pela mensagem que traz, ou seja, que é a questão do forte racismo que os negros sofriam naquela época, né? O que seria uma strange fruit? Qual seria a fruta estranha que a sociedade maltratava, no caso? E tem também a questão do vestuário, ou seja, as travestis cabeleireiras, elas não tinham posses. Elas viviam naquele bairro ali do gueto, né, em parcas condições de habitação, de vida mesmo, porque eram imigrantes mexicanas. E a Billie Holiday, ela começa a
dar seus vestidos para as travestis usarem, ou seja, a Maria e a Aba só usavam roupas remendadas, que a dona da pensão, que a mama, alguma coisa, consertava para elas. E é bem interessante essas situações que a Camila retrata nesse conto, né? Ou seja, é uma história lá que se passa na década de 50, não é? A Billie Holiday faleceu em 1959. Então eu deduzi que é uma história que se passa lá pelos anos 50 do século passado. E os 9 contos dessa obra aqui são todos muito bons, mas o que mais me cativou foi esse, Sou uma tola por te querer. No final do conto, né, o leitor entende porque, da onde surgiu esse título, e é um conto muito comovente. Um detalhe também interessante é que o conto que abre essa coletânea, ele tem já o viés autobiográfico. Eu até separei a passagem onde a Camila retrata isso. É no conto Obrigada, Defunta Correia, que vai contar a história de um casal que está fazendo uma viagem para visitar o túmulo ou o santuário da Defunta Correia, que é uma santa que faz milagres. E eles vão pedir para que a Defunta Correia interceda para que a filha da La Grace e do Dom Sousa pare de trabalhar como travesti e consiga um emprego menos perigoso e mais valorizado. E o trecho que eu separei é o seguinte: 3 meses depois, a filha travesti de Dom Sousa e La Grace, ou seja, eu. Na escrita é inútil disfarçar uma primeira pessoa, pois os escritos começam a adoecer a partir de 3 ou 4 parágrafos. Estreava Carnes Tolendas, porque além de gostar de ser puta, também gostava de teatro. Então, a Camila Souza Vidjada é uma escritora muito criativa, ela tem uma imaginação muito fértil, ela sabe alinhavar realidade e ficção para criar seus textos, e essa coletânea comprova isso. Eu indico muito esse livro. Se você já leu algum texto da Camila, me conta aí nos comentários, e é isso aí.